voltamos com o curso de política. Você está nos assistindo ou pela TV ou pela internet, né? Eu quero só lembrar um aspecto. Se você está assistindo, nós estamos aqui na 5ª aula, falta mais uma última aula ainda, né? Se você está acompanhando o nosso curso, você pode acessar a página da Câmara Municipal no www.câmara.sp.gov.br e fazer a sua prova online. Se você fizer a prova online, nós podemos encaminhar para você um certificado. Fica tranquilo que a prova não é difícil, né? Os professores mesmo que fizeram as perguntas, obviamente, tem a ver com as aulas que estão sendo dadas. E hoje nós estamos falando aqui de políticas públicas com o professor doutor Fernando Coelho, e ele vai falar de políticas públicas e desenvolvimento nesse último bloco, encerrando, para a gente entender um pouco o que é políticas públicas. Políticas públicas e desenvolvimento. Vamos lá, Marcos. Bom, quando a gente fala em políticas públicas, né, tem ali a política pública em diversas áreas, como nós já falamos anteriormente, mas ela tem um fim último, independente da área, que é a geração de desenvolvimento. Em qualquer sociedade, né, quando você fala do papel do Estado, um dos grandes motivos de você ter ali a presença do Estado intervindo na economia e na sociedade é alcançar um maior grau de crescimento econômico, de desenvolvimento social, né, de igualdade e assim, dentre outros valores. Então, o que a gente quer debater nesse momento, Lamar, é um pouco essa relação, né? Sempre que pensarmos políticas públicas, ao fim e ao cabo, nós estamos pensando a melhoria de um padrão de desenvolvimento. No passado, quando nós falávamos em desenvolvimento, a ideia era muito que desenvolvimento era sinônimo de crescimento econômico, né? E como que se mede crescimento econômico? Se mede a partir do PIB, Produto Interno Bruto, né? Então, se imaginava que bastava o Estado agir para fazer esse PIB crescer, né? E aí, se o PIB crescia, puxa, então estamos com alto grau de desenvolvimento, né? Então, lembrando um pouquinho a história do país, vamos pegar o período que nós tivemos aqui entre 1968 até o final dos anos 70, que é o período do milagre econômico brasileiro. Um período em que o nosso país cresceu a taxas em torno de 8 a 10% ao ano e que naquela época se imaginava, né, que como o crescimento era sinônimo de desenvolvimento, que o Estado estava cumprindo com o seu papel, né? Só que essa discussão ela começa a mudar a partir dos anos 80, né? Entram outras agendas em termos de discussão de desenvolvimento e a ideia de desenvolvimento ela vai para além do crescimento econômico. Ela envolve, sobretudo, a questão do desenvolvimento social, do ponto de vista da equidade, né, da distribuição dos recursos entre os diversos atores e segmentos da sociedade, e tem mais um quesito, que é a questão, né, da manutenção das condições ambientais, né? Ou seja, o conceito hoje que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, né, que é crescimento econômico com, né, desenvolvimento social e manutenção das questões ambientais. E uma discussão importante a se fazer a partir disso é qual o papel, então, né, dos governos, né, dentro dos governos do Estado, dos poderes, né, do Executivo, do Legislativo, né, sobretudo desses dois, e também da sociedade civil, né, organizada. Então, falando inicialmente do papel do Executivo, né? O papel do Executivo, né, como grande executor, né, das políticas públicas, do ponto de vista do processo decisório, da máquina administrativa, e começar o Executivo também a dividir um pouco esse papel de formulação, um pouco mais com o Legislativo. Eu estou colocando isso até porque está muito em voga, né, o resgate desse importante papel do Legislativo, que é a produção de leis, mas pensando também a produção de leis de uma forma mais ampla em termos da produção das políticas públicas, né? Como que o Legislativo, então, pode atuar ajudando o Executivo a formular essas políticas públicas, né? Como que o Legislativo
como tem às vezes uma maior sintonia com a própria sociedade civil, pode trazer as demandas, os diversos problemas para o executivo poder então, né, fazer a transformação dessas ideias em projetos executáveis, e também a questão do papel da fiscalização. E quando a gente fala em fiscalização, muitas vezes as pessoas pensam apenas a fiscalização do ponto de vista processual, né? Da legalidade, né? Da moralidade. Não, mas colocar o papel do legislativo nas políticas públicas, entendendo a fiscalização também como avaliação de políticas públicas. Então, como que o legislativo... Através até da criação de indicadores. Sem dúvida, através da criação de indicadores, observatórios no legislativo, que começam a observar a realidade, o panorama das diversas políticas públicas. Isso eu acho que é um aspecto bastante importante, né? Porque sempre quando a gente fala de fiscalização, o papel fiscalizatório do Poder Legislativo, a gente sempre pensa naquela coisa de ficar vendo o executivo se fez alguma coisa errada. Mas não é, né? É de acompanhar o que o executivo vem fazendo para aprimorar. Exatamente. Né? E ajudar. E ajudar. Esse é um papel fiscalizatório extremamente importante. E nobre, né? E aí você torna a fiscalização sinônimo de avaliação de políticas públicas, e aí nesse ponto também é muito importante o legislativo contar, né, com um papel de diálogo muito forte com os tribunais de contas, né, nesse sentido, até porque os tribunais de contas também vêm fazendo de uma forma muito gradativa um deslocamento do processo de fiscalização de um nível mais de legalidade para uma auditoria mais operacional, olhando também para resultados, né? E mais do que isso, a forma que o legislativo também se abre, né, para receber o controle social, né, se aproximando da população e essa população ajudando, a partir do controle social, o legislativo a cumprir com o seu papel, né, fiscalizador. Então, nesse sentido, né, era importante a gente mapear um pouquinho. O que se espera hoje no debate atual de políticas públicas de desenvolvimento, o papel do executivo, o papel do legislativo e agora falarmos um pouquinho, né, o papel da sociedade civil, né? Em termos da sociedade civil, né, obviamente que esse não é o cerne de discussão desse módulo, mas certamente na aula de número 6 vocês vão discutir bastante os instrumentos de participação, mas é importante a gente se ater. Não dá mais para pensar política pública sem pensar numa relação dialógica, num diálogo, numa conversa, em uma interlocução entre os organismos do Estado e da sociedade civil. Nesse sentido, colocamos aí uma breve figura apenas para representar, né, o conceito de políticas públicas nessa relação entre o Estado e a sociedade civil. Só para fecharmos essa figura, Lamari, isso é o que os acadêmicos têm dito assim. Cada vez menos gestão pública é sinônimo de gestão estatal, que se restringe ao Estado apenas como um sistema fechado, insulado, e cada vez mais gestão pública é sinônimo de uma gestão sociocêntrica, uma relação maior com a sociedade. Inclusive, a gente tem que o setor público tem que aprender a fazer e a construir essa relação com a sociedade, né? Da mesma forma que, no início, ao se perguntar o que são políticas públicas, as pessoas tinham uma noção vaga, né? No debate sobre desenvolvimento, elas também têm uma noção vaga. Você pode perceber ali alguns munícipes colocando, olha, eu acho que desenvolvimento tem alguma coisa a ver com a melhoria aqui do meu bairro, olha, desenvolvimento, tem alguma coisa a ver ali com o papel do prefeito ou do governador. De fato, sim. E é aí que a gente quer mostrar a inter-relação entre políticas públicas e desenvolvimento, né? O papel que as políticas públicas, independente da área, né, se são as políticas sociais, econômicas, de infraestrutura, as políticas de gestão, ou mesmo aquelas políticas públicas que estão nascendo, que são as políticas transversais, que têm que dialogar com todas estas, né? As políticas de igualdade racial, de gênero, né? Todas essas políticas públicas, em alguma medida, elas precisam dialogar com o conceito de desenvolvimento. E o que a gente pode perceber ali também, Lamari, é o seguinte:
A ideia é que as pessoas têm desenvolvimento em torno do seu entorno, da sua realidade. E aí eu gostaria então de resgatar, né, a importância da discussão desse padrão de desenvolvimento do ponto de vista local, né? E levar esse desenvolvimento local para a gente discutir cada território, né? Políticas públicas hoje, dentro dessa diversidade, vamos imaginar grandes cidades como é a cidade de São Paulo, né? Você tem que pensar intervenções muito pontuais dentro de cada realidade, né? Nesse sentido, um instrumento muito bacana é o planejamento por bairro, né? Você conhecer cada uma daquelas realidades. Então, é isso que a gente quer mostrar. Seriam inovações ou não? Sim, isso são inovações, né? Primeiro que um grande padrão de inovação que nós temos nas políticas públicas no Brasil é isso. Elas saírem daquele parâmetro geral para tentar se adaptar a cada realidade, né? Segundo, uma outra grande inovação que nós temos nas políticas públicas no Brasil são as políticas públicas que hoje estão mais abertas no seu processo de construção, trazendo a sociedade civil para dentro do processo, a partir de mecanismos que certamente vocês vão discutir na próxima aula, como orçamento participativo, né? Outra inovação muito bacana são políticas que são muito simples, que usam poucos recursos, mas mudam ali a realidade de uma determinada população ou de um determinado segmento, né? Então, embora muitas vezes, quando nós falamos em políticas públicas e setor público no Brasil, as pessoas tenham a ideia, né, mais pejorativa, isso não dá certo, pelo contrário. Nós temos muitos exemplos de boas políticas públicas, né? É que muitas vezes isso não é divulgado pela imprensa, né? Mas nós temos excelentes exemplos. Lembrando que inovação em política pública não tem bandeira ideológica, você tem inovações dentro de todos os partidos políticos, não tem porte de município, você tem inovações em municípios de grande porte, médio, pequeno, até no nano município, aquele município de 3, 4 mil habitantes, né? Não tem região do ponto de vista geográfico, você vai encontrar inovações no interior da Amazônia, no estado de São Paulo, na região sul e assim por diante. Essas inovações têm que se referir à sua questão prática e a vivência, e a questão local, né? Por isso que não dá para discutir inovação em políticas públicas sem esse aspecto territorial mais local, né? Então, o conceito de inovação em políticas públicas tem muito a ver com a realidade. E aí, só para a gente poder fechar, Lamar, dizer o seguinte: o que pode ser inovação num pequeno município do interior, suponhamos, de Minas Gerais, não necessariamente é inovação numa grande metrópole. Mas é muito importante para aquele pequeno município em termos de uma mudança quantitativa ou qualitativa na vida daquelas pessoas. Muito bom. Eu acho que deu para a gente entender um pouco aí do que é políticas públicas e assim a gente completa a nossa ideia do nosso curso. O curso é um curso de política. A gente vai ter 6 aulas, essa é a 5ª aula, né? Só para o pessoal entender um pouco de como participar da política, conhecer um pouco de políticas públicas, falar um pouco sobre eleições, sobre a importância do voto, sobre a divisão de poderes, democracia, cidadania. Falamos sobre ética na política, quer dizer, então nós tivemos um pouquinho de cada coisa. E se você quiser, que está assistindo aí todas as nossas aulas, vai acompanhar agora a última aula, entra lá no site da Câmara, no www.câmara.sp.gov.br, você acessa lá, faz uma pequena prova, vai mandar essa prova para a gente e nós vamos corrigir. É sobre as aulas que você assistiu, é muito fácil, né? E você vai receber um diploma da Escola do Parlamento e da Câmara Municipal de São Paulo. Muito bom. Professor, obrigado pela sua presença, tá? Muito obrigado. Eu só chamo a sua atenção que nós temos a nossa 6ª e última aula, é o canais de participação, né? E o papel do político, com a professora Gabriela de Brelas. Eu aguardo você na nossa próxima aula, a 6ª e última aula. Até mais.